Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Certa vez, li um desabafo dizendo que até parecia que a vida da mulher se resumia apenas ao período que ia da primeira menstruação até a última. O que há depois disso, durante séculos, não interessava a ninguém, apenas a própria mulher, que já tinha cumprido seu papel de crescer, casar, tornar-se mãe, avó. Não que isso não seja importante, e muito. Mas em pleno século XXI, sabemos e podemos mais. Segundo um estudo divulgado pela página Universa do UOL no Brasil, mulheres acima de 40 a 45 anos são mais de 29 milhões de pessoas, cerca de 3 vezes toda a população de Portugal. E eu pergunto, onde estão essas mulheres? Sabemos que o pico de inteligência emocional se atinge aos 60 anos, enquanto a capacidade cognitiva, entretanto, é reduzida. E esse contraponto entre uma cognição mais lenta e um emocional muito mais preparado para a vida e para o trabalho é que anda entrando na ordem do dia. Pergunto de novo, onde estão essas mulheres? O que elas estão fazendo para se reinventar? Como se reinventar? E, principalmente, como lidar com o mercado de trabalho que ainda valoriza os mais jovens? Sabemos que a partir dos 40, muitas mulheres repensam a carreira, os objetivos, os desejos, o corpo e o momento em que se encontram agora. Mas sabemos também que nem sempre é fácil. E quem disse que seria? Mas, como disse Guimarães Rosa, quem escolheu a busca não recusa a travessia. Para responder essas e outras perguntas que temos em mente sobre essa fase da nossa vida, chamamos para ser a quarta perênio de hoje a terapeuta ocupacional e especialista em gerontologia Cecília Xavier, que tem um perfil no Instagram que fala exatamente sobre aposentadoria, longevidade, preparação e adaptação. Cecília, seja super bem-vinda ao nosso podcast Aspirinials. Muito obrigada, Fernanda, Maílda, Nath, James. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Muito bom trocar. Prazer é todo nosso, Cecília. Meninas, Maílda, Nath, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Fernandinha. Bem-vinda, Cecília. Muito obrigada, gente. Uma alegria. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Tudo sempre lindo, né, Nath? Dizem que agora é perigoso ser muito otimista, né? Mas isso é uma outra pauta que a gente vai falar depois. Vamos lá. Então vamos lá, vamos tocar para essa face já. Eu já começo com uma pergunta que é o seguinte: como uma mulher de 40 mais pode revolucionar a sua carreira? Uau, maravilha de pergunta, importante para todas nós, porque se a gente não quer mudar a nossa vida hoje, mais para frente eu tenho certeza que a gente vai querer. Então, quando eu escuto isso, eu penso logo em travessia e em transição, porque essa frase do Guimarães Rosa, você precisa se disponibilizar a construir um caminho. Então, a gente passa por várias transições na vida e elas são desafiadoras. Quando a gente nasce, eu falo que é a primeira transição, né? A gente sai de um lugar protegido, quentinho, escurinho e chora, dói ali para abrir o pulmão e bum, caiu no mundão. A primeira e talvez a principal transição da vida. Quando a gente sai do ambiente domiciliar, né, com os nossos cuidadores, sendo eles pais, mães ou quem quer que seja, e vão para a escola, para o universo educacional, é uma outra transição super importante, né? Quando a gente entra no mercado de trabalho, quando
A gente se casa para quem se casou ou se divorcia também, é outra transição importante, forte, marcante. Quando a gente perde uma pessoa querida, né? Uma demissão, uma falência, uma mudança de cidade, de país, aposentadoria. Então, eu acho que uma mudança de carreira, uma mudança de um universo profissional para outro é também uma transição muito importante e que precisa de uma construção. Então eu pergunto, o que você está disposta a fazer para ter a realidade que você diz que deseja? Porque eu não sei se as pessoas calculam as ações necessárias no momento em que elas desejam as coisas. Eu vejo muito equívoco de cálculo nessa questão. E isso, a terapia ocupacional, que é a profissão que eu escolhi, que eu amo, vou abrir só um parênteses para falar um pouquinho do que a gente faz, porque tem tudo a ver com a nossa conversa. Nós cuidamos da relação das pessoas com as atividades que elas realizam. Então a gente busca a saúde pelo fazer humano, e a gente estuda o fazer humano enquanto ciência. Então, qualquer atividade que seja que você quer passar a incorporar na sua vida, a fazer, e o trabalho pode ser uma dessas, uma nova atividade, uma nova realidade ocupacional, precisa considerar um monte de coisas. Uma delas é em que ponto você se encontra nesse processo, porque você já pode ter uma caminhada pregressa nesse processo ou não. Talvez para você vá ser um início do zero de um processo. E é muito importante você fazer essa análise para que você não se desmotive com facilidade, para que você não desista do seu projeto. Ter uma noção do fôlego que você precisa ter para chegar onde você quer. Pois é, eu acho isso importantíssimo você falar, porque nós vivemos num país que há muito pouco tempo tem se falado sobre esse planejamento na maturidade, principalmente porque as regras de aposentadoria mudaram, estão mudando, as pessoas estão envelhecendo, estão vivendo mais, envelhecendo com mais qualidade de vida. Então a gente está exatamente nesse período de transição. Eu fico pensando por mim que quando eu fiz 35 anos e já comecei tarde, eu comecei a fazer uma previdência privada. E já pensando na história, né? Eu tenho uma mãe capricorniana e que ficou lá me falando, tem que fazer, tem que pensar. Só que há uns 5 anos, com 41 anos, com 42 anos eu precisei usar esse dinheiro para uma emergência. E agora, com 47, eu fico pensando como você, não só na questão da previdência privada, mas como você, de onde você vai tirar estímulo, de onde você vai tirar energia, de onde você vai tirar não sei o que para pensar como será o seu futuro, sendo que você não é mais tão jovem assim. E fico pensando também nas mulheres que querem se refazer as suas vidas, né? Porque eu refiz a minha. Hoje eu tenho um restaurante, mas eu fico pensando também como que essas mulheres, de onde que elas vão tirar esse ânimo, tanto para fazer uma previdência privada, que seja uma coisa prática, ou para mudar de emprego, ou para abrir alguma coisa. Então, eu acho que as mulheres precisam estar conectadas com o nosso mundo atual, que é um mundo muito diferente de alguns anos atrás. Então não dá para ficar alienada sobre o que está acontecendo, sobre as mudanças de paradigma e, de acordo com a nossa conversa aqui, por exemplo, com relação à revolução da longevidade que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Porque se a mulher tiver uma mentalidade de que com 40, 50, 60, não importa, que é a idade que vai determinar o que ela pode ou não fazer, o valor que ela tem ou não, ela não tem saída. Não tem um caminho para essa pessoa. Agora, se ela começar a aprender, eu acho que o aprendizado é fonte de sentido, de motivação. Tem que estar sempre aprendendo.
E hoje em dia, as redes sociais, que estão aí na palma da sua mão, te oferecem conteúdos maravilhosos, de qualidade, gratuitos, diários, para que você se atualize com prazer, de uma forma gostosa. A gente não tem que aprender mais daquela maneira, né? Assim, hoje eu não acho maçante mais, já achei, mas assentar na frente de um professor, de uma professora, numa sala de aula e ficar ali com a bunda na cadeira por horas e horas. Não é esse o único formato, e pagando fortunas. Tem caminhos informais preciosíssimos. Então, assim, a questão do conhecimento contínuo, da aprendizagem, desse consumo de conteúdos atuais, já geram por si só uma revolução na cabeça da pessoa. Mas ela tem que ter um mínimo de iniciativa, de abertura, para receber isso e se conectar com um outro mundo que já está aí. Já é fato. E todas nós já estamos sofrendo os impactos dessa revolução da longevidade em todos os aspectos da nossa vida, simplesmente. Todos. Cecília, eu passei a noite com você. Essa noite com você. Delícia! Você não sabe. Isso sem você saber. Isso sem você saber. Eu sou notívaga, então meu negócio é tudo à noite, eu estudo tudo. Então eu fiquei batendo papo horas e horas com você e tudo. E eu não sei se te amo ou te odeio, ou as duas coisas. Esse negócio de amor é duas assim. Duas facetas na mesma Cecília, moeda. Então, querida, sobre os 4 capitais para que a gente envelheça bem, do Alexandre Kalash, 2 eu me vi bem, mas outros 2 eu tô torcendo o nariz. Fala pra gente desses 4 capitais, por gentileza, querida. Então, vamos para os capitais. Você pegou pesado. Mas eu tenho eles deixa eu na fazer ponta do meu intervenção. pensamento, gente. Vamos lá, o capital vital. Faça. Eu já dei muita Faça aula intervenção, sobre isso. Nath, peraí. Não, pode deixa eu fazer uma fazer. intervenção. Vou fazer um trabalho para minha millennial predileta, Laila Valias, né? Todo mundo sabe que é minha millennial predileta. Um trabalho muito importante, foi muito bom, aprendi muito. Mas me caiu um textinho do Kalash. É árido, viu, Maílda? Por que você foi ler Kalash ontem à noite, gata? Eu fui Porque ela não dormir com a dorme. Cecília e ela me falou isso. Aí ela tava que lá falando falei. isso. Ela Eu me- quase... Nossa, Eu escutei a isso. Cecília consegue traduzir o Kalash pra uma coisa mais suave, né? E eu espero que ela faça isso, porque, nossa, gente, eu fiquei procurando formas de burlar o texto do Kalash. Eu já tô chamando ele de Kalash, né? Kalash. Fiquei procurando. Sabe o povo que compra trabalho do outro na faculdade? Falei, alguém vai me vender o resumo do texto do Kalash. Por favor, me salva do Kalash. Primeiro Enfim, vocês vamos precisam lá. contar quem é Kalash, pra quem não sabe. Cecília. Vou falar tudo, então. Vou contar todos os segredos. Vou tentar traduzir da forma mais simples e amigável possível. Vende seu trabalho pra Nath. Isso, Pra nós. isso. Vou fazer uma coisa bonita. O Kalash é das principais referências em longevidade no Brasil e no mundo. Ele trabalhou na OMS, criou um setor de longevidade. Nossa Senhora, ele é o diretor do Instituto Internacional da Longevidade no Brasil. Ele é das pessoas mais influentes e mais revolucionárias no campo, assim. Ele produz muito. Ele hoje tem, se não me engano, 74 anos. Passou 30 anos na Europa e hoje está de volta ao Brasil. Mas assim, ele com certeza, o que ele fez pra gente, pra todos nós, né, que eu digo, já é um legado que poucos seres humanos conseguem deixar, assim. Ele abre muito caminho. Ele é o pioneiro, eu acho, assim, sabe? Falou que é um material do Kalash, você pode confiar e repetir, citar à vontade, sem nenhum porém, sem nenhuma dúvida. Ele é muito confiável e acho que é a principal referência. E quais que a são gente tem. esses 4 pilares? Então, ele tem uma frase, o Kalash, que é assim: como você vai se preparar para a longevidade, que é o principal desafio do século XXI, sem nunca ter ouvido falar sobre isso? Ele fala isso. Maravilhoso. E realmente, assim, o mais comum na minha vida de trabalho, é as pessoas ouvirem sobre isso pela primeira vez quando eu tô falando. Ainda a maioria absoluta da população nunca ouviu falar sobre isso. Então, somos virgens em longevidade. Sim. Tomara que eu produza uma primeira vez bem legal
para muitas de vocês. Então, o Kalash, ele estruturou uma forma didática de deixar a sementinha da preparação para a longevidade na cabeça das pessoas. Ele dividiu em 4 pilares. O primeiro que ele fala é o capital vital, relacionado à saúde. Então, aquelas velhas premissas que a gente está cansado de saber, mas quase nunca aplica nada na própria vida, mas isso é tão sério que eu vou, tem que repetir sempre para ver se aos pouquinhos a gente vai conseguindo incorporar alguma coisa. Alimentação, atividade física, sono, check-up, essa parte toda relacionada à saúde diretamente. Depois tem o capital do conhecimento, que é exatamente isso que eu falei, o aprendizado ao longo da vida, quebrar isso de que só pessoas mais jovens fazem curso, se matriculam e aprendem coisas novas, de forma alguma. A gente tem que aprender até o último dia de vida, e morrer com projetos, morrer vivo. Depois tem o capital financeiro, muito importante, das maiores dores, das pessoas que não se planejam nada. E agora que eu acho que alguma geração do nosso país está começando a aprender sobre isso. Então, os meus pais e essa geração toda dos baby boomers realmente viveram e vivem uma outra realidade com relação a isso. Eles não tiveram a mesma oportunidade que eu tô tendo, por exemplo, de aprender no dia a dia, com pessoas fantásticas nas redes sociais, nos canais aí dos youtubers da vida, para poder mudar essa realidade e nos proteger melhor para o futuro com relação a isso. É muito triste ver as pessoas nessa fase menos produtiva, com menor capacidade de gerar renda, mas no momento em que elas mais mereciam, depois de terem contribuído tanto para o mundo, para a vida, para o outro, ainda mais as mulheres, que ainda são as cuidadoras universais, e elas não terem um mínimo para a dignidade delas, assim, para ter acesso à saúde, a remédio, isso tudo. E por último, é o capital social, que são as pessoas na nossa vida. Como você cultiva os seus vínculos, não só familiares, mas de amizades, porque com as famílias reduzidas, cada vez mais as nossas amigas, dando ênfase para as nossas amigas mulheres, mas também os nossos amigos, serão as pessoas mais importantes da nossa vida e elas vão ser coroadas cada vez mais como a nossa família, com certeza. Tem aquela pesquisa da Miriam Goldenberg que fala isso, tem um vídeo dela no YouTube muito legal, da felicidade, do da felicidade. E ela fala que as mulheres, no fim da vida, contam realmente com as amigas, que são as amigas a coisa mais importante que elas têm na vida. Vocês vão estar cuidando de mim, então, porque eu não tenho neném. Não tem ninguém? Claro. Tá? Eu não tenho neném, não tenho Ah. filho, não tenho marido. Mas não quem tenho falou neném. que o meu Aqui. filho vai cuidar de mim, criatura? Eu acho que devia ser. Eu acho que é a ordem natural das coisas, mas não é isso que eu queria falar, não. Eu queria falar de um exemplo aí de alguém que está com projetos até que a vida resolva dar uma pausa. Porque eu não queria falar morte, mas é até a morte. Vocês, obviamente, devem conhecer, mas como a gente tem muitas ouvintes fora de Minas e tal, talvez não conheçam o seu Miura, 93 anos, um japonês. Ele é brasileiro, na verdade, de família japonesa, ele já nasceu no Brasil, ou ele nasceu lá e veio para cá muito baby, ele se considera brasileiro. Ele tem um projeto hoje que é plantar cerejeiras em todo o Brasil. Ai, que lindo! Cobrir 100% do território brasileiro. Então, essa criatura de 99 anos, cujo filho é geriatra, eu acho que até eu queria indicar o filho dele como geriatra, que deve ser ótimo, né? Ele pega... gente, a pessoa pega um avião, às vezes o neto dele, que também é médico, vai com ele. Às vezes ele vai só. E ele vai e ele faz palestrinha explicando o cultivo da cerejeira e leva a sementinha dele, e leva a plantinha. E aí agora, não satisfeito em cobrir o território brasileiro, que eu acho que ele já conseguiu cobrir, se eu falar 70%, eu posso estar errada, mas eu acho que são 70%. Acho que ele já conseguiu disseminar sementes, né? Não cobrir que a árvore demora, depois de grandinha, ela ainda demora um pouco a florescer. Ele agora tem outro projeto, aos 93, que é levar mudas brasileiras do ipê amarelo para o Japão, porque ele é muito grato ao Brasil, pelo Brasil ter recebido os japoneses como recebeu. Então ele acha
que é importante ele trazer o Japão para cá, que ele já trouxe, e levar o Brasil para o Japão. Maravilhoso. Tá? Fica a dica. Tem gente que tá aí, ó, super conectado no Kalash. Super conectado no Kalash. Mas eu fico pensando, eu tenho a minha mãe e eu tinha o meu avô que são super conectados no Kalash. A minha mãe, ela, né, viúva, e são as amigas, gente. Minha mãe, né, já contei aqui nas Perennials, mas a Cecília não sabe, a minha mãe, quando ela se aposentou, ela foi fazer faculdade não de vestibular, mas foi fazer teatro, foi fazer espanhol, foi fazer inglês, foi fazer trocentas mil coisas. Hoje tem uma turma muito grande de amigas e de rede, né? Uma rede muito, muito próspera do lado dela, que ela tá ali. E também filha do meu avô, que até os 92 anos, meu avô morreu com 93, até os 92, muito lúcido. E também a primeira coisa que ele fez quando ele se aposentou foi também fazer teatro, fazer yoga, fazer dança, viajar, cuidar da cabeça e se movimentar. E Nath tá falando aí do seu Miura, eu lembrei que quando ele fez 90 anos, não, quando ele fez 80 anos, aí a gente perguntou pra ele, vô, o que você quer fazer da vida agora, 80 anos? Ele falou assim, eu acho que quando eu tiver uns 90, assim, acho que eu quero comprar uma fazenda, eu quero dar uma descansada. 90 anos. Ele com 80 e com 90, ele queria comprar uma fazenda pra ele dar uma descansada e tal. Então eu acho que é isso, é a cabeça que manda, né? Também muito de você não se enxergar de forma alguma incapaz de fazer alguma coisa por causa da sua idade, né? Eu tenho esses dois exemplos na minha casa que eu quero levar pra mim com certeza. Cecília botou fogo no meu parquinho essa noite, por quê? Gente, essa coisa, hein? Tá quente. Tá quente, pois é. Eu tava bem tranquilinha, assim, até ontem. Eu falei assim, bom, então, assim, financeiramente, mais ou menos, eu tenho a casinha, assim, do meu tamaninho, meus hábitos são simples, então tá legal, assim. Falei, também gosto de ler, já que parar de aprender a envelhecer, já que eu não dou conta de parar. Só que falou que é pandemia, eu comecei a me inscrever um monte de curso, quando eu vi eu não estava dando conta. Eu falei, Maíra, calma. Aí eu quero ver filme, mas ainda não deu para ler todos os livros que eu tenho em casa. Então eu falei, vamos devagar. Mas aí veio o tal do capital social, e aí eu comecei a ver um negócio. A minha mãe criou os filhos para serem todos independentes. Então, na minha casa, todos os meus irmãos, eles são um arrimo de família, eles cuidam de tudo. A gente acostumou a resolver tudo, tanto as nossas coisas quanto as coisas dos outros. Só que a gente não aprendeu a ser cuidado. Eu não sei ser cuidado. Então, eu sei cuidar muito. Então, eu já tinha pra mim assim. Então, daqui a pouco eu já vou deixar uma graninha pra quando eu for pra uma casa de cuidados lá, e eu vou ficar lá na casinha com o meu crochê. E aí, ainda bem que eu faço crochê pelo tato, eu não preciso ficar olhando, porque a vista. Aí eu ponho um óculos bem bonito assim e fico lá, ninguém nem tá sabendo que eu não tô vendo as coisas. Aí eu peguei e falei, mas o seu capital social, ele não tá bem cuidado não, sabe? Então, dentre as pessoas que você tem convivido, que vocês têm visto aí, desses capitais, qual tem sido difícil? Eu não sei se só para as mulheres, porque eu vejo que várias mulheres viúvas ou mais velhas, elas cuidam das famílias, dos maridos e de um monte de coisa. Mas, às vezes, a hora que elas vão olhar para elas não sabem cuidar de si. Elas não cuidaram de si nem financeiramente para poder... Porque a gente tem, às vezes, a pretensão de achar que esse aposentar, essas coisas, ela só virá quando nós envelhecermos, mas essa questão pode ser um pouco mais próxima, né? Pode ser com 40, com 50. Então, como eu vi essa questão, eu não sei pedir, eu não dou conta de pedir, assim, uma pessoa ou outra, uma coisinha, mas assim, cuida de mim, eu não aprendi isso. Eu falei, moça, eu vou ter que aprender agora. Vai mesmo. Vai. Pois é. Vai, e vai ser muito bom porque você vai começar a receber os frutos dessa mudança agora. É muito bom receber também carinho, comidinha, cuidado, cobertorzinho, escuta, presente, tudo. É uma delícia receber, mas essa questão é muito forte nas mulheres, assim, é impressionante. Na minha última turma, né,
do curso que eu criei, Revolução da Aposentadoria, isso aparece com uma força, gente. Assim, as mulheres, né, elas foram criadas para serem guerreiras, vencedoras, batalhadoras. Então, assim, essa síndrome da super-heroína que acaba com a gente. Pelo amor de Deus, a gente não pode ser fraca, não? A gente não pode ser gente, não? A gente tem que ser foda o tempo inteiro? Isso é insustentável, sabe? Qual que é o momento pra gente? Então eu falo isso com os meus pacientes, então eu falo assim, já que eu sei que você não vai conseguir deixar de fazer pelos outros, sendo esses outros quem forem, inclua-se na lista de pessoas a serem cuidadas. Eu só quero que você também faça parte disso, só isso. E esse cuidado, quanto antes melhor, isso devia estar nas escolas, nos currículos escolares, a preparação para a longevidade. Não tem uma data mínima, uma idade mínima, não tem um marco, é sempre. Então não está cedo demais para que você comece o seu projeto para a longevidade. E o projeto de trabalho deve estar incluído nisso, né? Mas a gente precisa mudar, quebrar essa coisa de que a gente não pode fraquejar, sabe? De que a gente não pode adoecer. Quantas vezes eu já não ouvi isso de mulheres? Olha, eu nunca peguei um atestado na vida, eu nunca faltei. Isso é vantagem? Isso é bonito? Não, falar que eu dou conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. Não dou. Tô construindo isso na minha vida, sabe? De nos posicionarmos de um jeito diferente. Essa coisa de ficar carregando o mundo nas costas acaba com a gente. Isso não é bonito. A gente tem que parar de achar isso bonito. Entendeu? Ser gente é que é bonito. Uhum. Tem dia que eu tô melhor, tem dia que eu tô pior, tem coisas que eu dou conta, tem coisas que eu não dou conta. E essa é a lógica de que preciso de ajuda. A gente chega no ponto que você falou. Então, se eu não dou conta de tudo, automaticamente, consequentemente, eu preciso de ajuda. Em várias coisas, em vários momentos, de diversas formas, de diversas pessoas. Pessoas diferentes me ajudam, e agora eu tô falando da Cecília mesmo, entendeu? Eu não teria chegado na metade do caminho que eu cheguei hoje na minha vida pessoal e profissional se eu não tivesse recebido muita ajuda. Eu falo que eu não tomei nenhuma decisão importante na minha vida nos últimos 20 anos, na metade da minha vida, sem ter tido um olhar de fora de alguém que eu escolhi me orientar e pensar comigo na coisa. Nunca! Eu não tomo uma decisão, nem que seja para me ajudar a refletir, para me ajudar a pensar se é isso mesmo. É impressionante, assim, o tanto que isso realmente faz diferença. Mas tem que ter essa humildade, sabe? E não associar fraqueza e não dar conta com redução do valor, com inferioridade. Sim. É o contrário. A Brené Brown fala isso, que eu amei quando eu vi aqueles vídeos dela e tal. Todo ato de coragem é um ato de vulnerabilidade. A gente consegue se mostrar forte quando a gente consegue se mostrar vulnerável, frágil também. Porque a gente é sim. A gente constrói um monte de coisa, a gente tem as nossas habilidades, as nossas competências e as nossas construções. Isso é lindo. Temos que reconhecer isso, tudo que a gente já fez e vamos fazer. Mas também saber recuar no que não é o meu campo forte, sabe? Aqui é o meu campo fraco. Algumas pessoas associam esse cuidar da sua longevidade, esse cuidar do seu futuro, entre aspas, com algo assim, não, se eu ficar procurando eu vou achar. Então, assim, um medo de cuidar dessa questão e aproximar uma energia com ruim, certeza, por exemplo. Porque o envelhecimento e a morte, que eu acho que tem uma associação grande entre os dois conceitos, assusta as pessoas, elas evitam muito o tema ainda. Não é muita gente que quer escutar os profissionais que trabalham com longevidade, com aposentadoria. As pessoas têm uma certa aversão, mas elas não entenderam ainda que existe um velho e uma velha dentro delas. Que se elas tiverem sorte de conhecer essa velha, elas precisam saber lidar com ela e aprender um monte de coisa que é muito melhor para ela e para o mundo, porque as pessoas maduras contribuem enormemente de diversas formas. É uma sorte hoje ter um país envelhecido, mas o Brasil ainda não captou isso. Então a gente coloca os maduros presos dentro de casa, a gente arranca eles das empresas, dos empregos, dos postos de trabalho e prende eles em casa, no auge da competência intelectual, do desejo de contribuição. Então, assim, é uma mudança grande que a gente tem que construir, precisamos de ajuda, todos podem ser protagonistas dessa causa, porque essa é uma causa de todo mundo mesmo, mas as pessoas não gostam, não. Porque elas associam a perda, elas não querem nem ouvir falar, entendeu? Tipo, isso não me pertence ainda.
tira isso de mim, mas isso pode ser lindo, é um tema maravilhoso. Ô Cecília, e como lidar com o mercado de trabalho? Isso. Então, voltando à nossa conversa, né? Eu acho que primeiro é abrir sua cabeça, se atualizar com o que está acontecendo e pensar em construção de um novo projeto profissional. Se você está insatisfeita no seu trabalho, no seu emprego, como 70% dos brasileiros, isso são dados do Alexandre Pelais. Eu assisti uma palestra dele no Maturifest, que aconteceu agora recentemente, muito boa. Ele tem mestrado nessa questão do universo do trabalho, ele é muito forte nisso. E ele traz alguns dados muito interessantes. O primeiro é esse: 70% das pessoas são infelizes em seus trabalhos. 65% das crianças que estão na escola hoje vão trabalhar com atividades profissionais que ainda não foram criadas. E 10 Que loucura. dos principais empregos hoje, dos empregos mais procurados hoje, não existiam há 10 anos. Então, essa é a velocidade de mudança do nosso tempo. Você gostando ou não, isso é um fato. Tecnologia também é fato. Então é isso, ver as coisas menos como monstro e mais como aliadas e não ficar se retirando dos universos. Entender que você é parte dele, né? Então, eu acho que criar um projeto de vida, mas falando de trabalho, cria um novo projeto profissional para você, se você é uma dessas pessoas que não está satisfeita com o seu emprego, com o seu trabalho. O que a gente está vivendo hoje favorece muito isso, porque cada vez mais os empregos estão se tornando raros e desvalorizados. Não, mais ainda para os maduros que têm outra barreira a enfrentar, que é o preconceito com a idade, eles não recebem atualizações, capacitações, mas é um desafio também para os mais jovens, para todos nós. Que tipo de competência a gente tem que construir, de habilidade, para que a gente permaneça no mercado de trabalho, né? Então, se você é uma pessoa que está insatisfeita, vamos construir um projeto para que você faça uma transição gradativa. E não se arranque de qualquer jeito de um lugar e se jogue no outro, porque isso pode ser muito sofrido, né? Para que fazer uma transição brusca se você pode fazer uma transição suave? É sempre melhor, mais protegido e com menos prejuízos. Eu vivi isso, eu era uma servidora pública concursada e eu cada vez mais fui querendo mais tempo e energia para empreender, para poder entrar nesse mundo digital, inclusive, e a gente precisa fazer escolhas, não dá para ter tudo. O tempo é finito, a vida é finita. Então, esse ponto é dos mais difíceis que eu vejo, assim. As pessoas precisam entender que elas têm que escolher. Escolher é perder. Depois que elas conseguem perder, elas conseguem sentir o ganho, o benefício que veio daquilo. Mas então, eu fiz um projeto mesmo. E aí eu me preparei financeiramente, emocionalmente. Eu me lembro de eu projetando a minha saída daquela instituição que eu amei, que eu estudei para estar lá dentro, sabe? E que eu construí coisas importantes ali. Fui minha principal escola por 10 anos. E eu visualizava a cena do meu último dia de trabalho. Eu projetava a minha rotina sem aquele trabalho. Eu pensava quantas horas por dia que eu tô aqui dentro, incluindo o deslocamento. O que vai significar eu ser gestora da minha própria vida, com essas horas todas livres, entre aspas, por dia, nas minhas mãos, para eu transformar em alguma outra coisa? E aí você pode ir construindo essas habilidades antes de se lançar nesse outro mundo, porque realmente é muito diferente. Uma coisa é ter horário para entrar, para sair, chefia, ponto, salário garantido no fim do mês ou no início do mês. Isso é uma realidade. Sair disso vai te demandar outras habilidades que você é capaz de construir, mas não pense que é um estalar de dedos. Eu já tinha o meu consultório antes, então eu já experimentava essa questão do empreendedorismo de alguma forma ali. E eu cultivei o meu desejo por empreender por anos. Me preparei financeiramente, sabe? Calculei mesmo quantos pacientes que eu precisaria ter com mais solidez para cobrir o meu salário do serviço público, da FEMIG. Igual eu falei, emocionalmente, psicoterapia sempre, sou uma defensora disso, tenho que quebrar esse preconceito também. Socialmente, como é que seria me despedir daquelas pessoas? E isso, a partir daquele dia,
eu mandava na minha vida mesmo. Então tem que ter a disciplina, tem que ter isso tudo que eu falei para que você possa se dar bem nisso. Tem que ter domínio sobre a sua vida, né? Isso. Aí, Mais eu, do que eu tudo, visualizo assim, isso. Essas construções, elas são tão amplas e complexas que eu acho que a imagem que me vem é de um mosaico bem amplo assim, e que toda pecinha que você agrega na sua obra, na construção da sua obra, que é você mesma, é um ponto para o seu projeto ser bem sucedido. Entendeu? Tudo. Cuidar um pouco melhor da sua alimentação, fazer sua atividade física, cuidar da sua cabeça, isso é muito importante. Cuidar de quem você é, para que a sua obra no mundo seja cada vez melhor. Tudo simplesmente impacta no trabalho que eu entrego hoje, tudo. Todas as viagens que eu fiz, todas as músicas que eu escutei, todos os teatros, filmes, conversas com pessoas interessantes e com as não interessantes também que me ensinaram. Tudo agrega a quem nós somos e ao que eu entrego para o mundo em formato de trabalho. E o Alexandre fala isso, Pelais, mais uma vez. Ele amplia muito o conceito de trabalho. Ele não só ultrapassa essa questão do emprego, como ele diz, trabalho é o amor em forma de ação. Ele chega nesse ponto, assim. Então, tudo que você faz, a gente fala que é trabalho. Por que na hora que eu te ligo, você tá no horário da empresa, você fala eu tô trabalhando, e na hora que você tá arrumando sua casa, cuidando dos seus meninos e tal, você fala que você tá fazendo outra coisa que não é trabalho. É trabalho também. Imprimiu ação no mundo é trabalho. E isso amplia muito as possibilidades, né, assim, de noção do que você pode fazer. Ah, mas só mais uma coisa muito, muito importante, que é lindo. Quanto mais você souber acessar a sua história de vida e o seu histórico ocupacional, que é diferente, o histórico ocupacional são as atividades que fizeram parte da sua vida. Isso é muito lindo também. Então, eu até gravei um vídeo sobre isso, um roteirinho para que você faça essa viagem pela sua história de vida. E ali, gente, dentro de cada uma de vocês estão as principais referências, as principais pistas, os principais tesouros. Isso é inegável. Mas você precisa ser a detetive de você mesma para que você encontre isso. Tá tudo aí já. Que o principal. Lindo. Então, é acessar isso, percorrendo esse caminho e botar isso pra fora, na melhor das intenções. Dá certo, funciona. Então, eu não sou um bom exemplo, como Cecília, que planejou a saída, fez planilha. A Cecília é um ser... A Cecília é minha prima de 10º grau, mas eu tô forçando a amizade, já falo que ela é de primeiro. Que eu acho que ela é uma versão... É a versão evoluída da gente, mas enfim. Eu não planejei nada, né? Mas posso dizer que eu estou fazendo uma transição de carreira, porque no momento em que eu optei por deixar a moda guardada lá no Fashion Week e trabalhar com outra coisa e falar de velhinho, que eu falo velhinho de coração... eu realmente fiz eu cruzei talvez de um continente para um outro bem distante, né? E aí eu ficava um pouco temerosa, assim. Eu lembro que o começo da quarentena, eu acho que ele foi bem importante para mim. Foi o momento que eu consegui entender como que eu faria isso de uma forma meio intuitiva também e tal. Mas o que eu posso dizer disso tudo é que quando você tem bagagem, quando você tem sabedoria, as coisas que você levaria muito tempo para construir, parece que ficam um pouco mais fáceis. Por exemplo, para construir a minha reputação na moda, talvez eu estivesse construindo até hoje. Talvez eu tenha demorado 10 anos para construir. Eu não sou uma referência em longevidade, mas o que eu recebo hoje de mensagem: Natália, eu sou uma fotógrafa no interior do Paraná e eu fotografo idosos. Você gostaria de ver as minhas fotos? Natália, a minha avó é muito fofa, ela adora conversar. Você não quer ligar para ela domingo? Quero ligar para a avó domingo. E isso acontece por quê? Porque eu acredito em quem eu sou profissionalmente
E eu tenho uma história pregressa construída, eu tenho segurança na minha competência, apesar de eu ter várias dúvidas, né? Eu já recorri a Cecília quando tendo que lidar com uma equipe super 10 anos mais jovem que eu não conseguia entender as palavras que elas usavam. Eu falei, gente, eu sempre fui tão up-to-date, tão inteligente, falo inglês, tô entendendo o que essas meninas falam. Quer dizer, isso vai continuar acontecendo, vou ter que ajustar a tecla SAP o tempo inteiro, ok? Mas agora eu também falo com elas. Gente, a gente não pode falar uma coisa mais simples, porque isso, da forma que vocês falam, às vezes dificulta o entendimento de quem não é do segmento, né? Quer dizer, o que eu acho disso tudo, resumindo essa minha fala toda, é que quando você faz uma mudança dessa, nessa altura do campeonato, né? Você faz com muito mais segurança, acho que talvez o mercado acredite mais. Então, assim, eu pôr meu pezinho no mundo da longevidade foi, em tese, muito mais fácil do que construção na juventude no universo da moda, né? Que foi muito mais demorado, enfim. Meio que isso. Faz sentido, Cecília, o que eu tô falando? Muito sentido. Acho que a palavra-chave do que você falou é construção. Então é isso. Pra gente fazer uma transição de carreira ou construir uma outra realidade pra gente, inclusive falando de longevidade, a gente precisa suportar o tempo da construção. E cada uma vai ter o seu tempo por diversos motivos. Porque cada pessoa chega num determinado projeto com uma bagagem única dela, com possibilidades, potenciais e limitações. Então, essa pessoa vai ter um caminho único e próprio nessa construção dela. Mas, igual você falou, 10 anos de construção no universo da moda. Isso não foi de um dia para o outro. Eu reforço isso porque eu vejo muito nas profissionais bem jovenzinhas mesmo, recém-formadas, da terapia ocupacional, que foi, né, com quem eu tive muito contato, as estagiárias que eu recebia lá no hospital e tal. Eu sinto um imediatismo muito grande. E eu sei que as coisas hoje mudam assim, mas tem coisas que só o tempo é capaz de construir. Não tem jeito. Então, a aceleração, ela tem o seu limite. Não adianta, porque tem um amadurecimento interno também que precisa acompanhar as suas ações externas. Eu não conseguiria, há 5 anos, ter a tranquilidade que eu tenho hoje para estar aqui com vocês, conversando com vocês, para gravar o número de vídeos que eu gravo, para conseguir me expor da maneira como eu tenho me exposto hoje, entendeu? Sem perder o sono à noite. Eu precisei de uma construção, de um amadurecimento emocional que foi trabalhado com profissionais para que eu conseguisse me posicionar hoje dessa forma. O que me ajuda muito até hoje é pensar que eu sou do meu tamanho, nem menor, nem maior. Eu tenho a minha contribuição para dar e eu levo ela com humildade, mas também sem me inferiorizar. Né? A trajetória que eu tenho hoje, eu acredito e confio que eu tenho algo a contribuir. E isso todas nós podemos pensar, independentemente da nossa idade, do que a gente está fazendo. Né? E aí, é claro que as pessoas mais maduras vão ter que enfrentar um preconceito maior do mercado com a idade. Não tem problema, isso não deve te parar e isso não para as pessoas maduras que ousam se aproximar do outro e falar: oi, eu sou Cecília, eu sei fazer isso, eu acho que a sua empresa ou seu projeto se beneficiaria muito disso. Você quer conhecer? Vamos fazer um teste? Gente, abra o campo. Hoje em dia o mercado é isso, mostre para a pessoa que ela precisa de você. É assim, é chegando perto, falando, se apresentando. Sem se agigantar, mas também sem se recolher mais do que você deve. É isso. É isso. Maravilhoso. Gente, estamos caminhando para o final. Precisaremos de outro programa, porque tem várias questões ainda. Vai ser a parte 2 da questão. Cecília, eu, por exemplo, tô vendo Nath aí, eu estou em crise. Estou mega em crise. A única coisa que eu consigo pensar agora é jogar na loteria e ganhar. Só isso. Vamos fazer um projeto de vida novo. Não consigo pensar qual é a minha contribuição para o mundo. Eu ainda tô muito, muito em crise. Mas eu vou achar qual será a minha contribuição para o mundo. A crise pode trazer oportunidades. Eu espero que sim. Vamos às dicas? Dicas Aspirinials.
Você estava falando aí sobre as mulheres. Eu queria dar um livro que é muito clichê, que eu acho que já foi falado aqui, inclusive, que é Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro de 1992, mas que para mim continua assim muito atual. Me marcou muito. Eu li a primeira vez esse livro, eu tava no teatro, eu tinha 20 e poucos anos, uma professora indicou para as mulheres lerem. Então, para quem não sabe, são 19 contos, né? Que vai de Barba Azul a Chapeuzinho Vermelho, para contar mesmo como que as mulheres foram moldadas, né? Pela igreja, enfim, por tudo, né? Por tudo que está no externo, mas que no fundo elas têm que manter a sua essência, né? Que a autora como é que ela chama, gente? Stess, Clarissa Pinkola Stess. Ela fala que a mulher o selvagem, né? A caçadora que tá dentro de você, e que eu acho que é essa força que a gente tem e que a gente precisa para querer mudar a nossa vida, né? A nossa energia vital. Eu acho... Então fica a minha dica aí, Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro muito bonito. Eu quero até pensar em reler, porque acho que vale a pena. Eu vou de O Olho Mais Azul, de Toni Morrison, a primeira mulher negra a ganhar um Nobel de Literatura. É um livro profundo, mas necessário. Muito, 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 muito bom. E o outro é O Que Eu Sei de Verdade, da Oprah Winfrey, que é uma coletânea de crônicas de algumas colunas dela. E, assim, vale a pena. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, autoconhecimento é tudo, né, gente? Autoconhecimento é tudo. Com certeza. Então, é isso. Então, gente, eu não tô com dica temática, não. Eu tô fuga ao tema, tá? Fuga ao tema, porque eu tô aqui numa maratona de filmes de época, eu e James, porque a gente vai falar sobre isso na nossa próxima live. Então, eu tô assistindo a vários filmes. E assisti um super recente, na verdade, nesta última madrugada, que se chama O Amante da Rainha. É mais uma daquelas histórias de uma rainha que se casa com um rei de um país amigo, que claro que ele não é interessante para ela, claro que ele é horroroso, claro que ele é ruim de cama, claro que ele é louco, claro que ela se apaixona pelo médico dele, claro que o cara é enforcado, claro que ela vai ter que ser afastada dos filhos, mas é uma história verídica, né? Obviamente romantizada, e é um filme muitíssimo bem feito, é um filme dinamarquês. O diretor, eu não consigo pronunciar o nome, não vou nem tentar. Melhor não. É com aquela menina, James, ajuda aí. Alicia Rarara, é da garota dinamarquesa. É uma menina relativamente famosa. Ela é a Caroline, que é uma princesa inglesa, que então é obrigada a casar com esse príncipe louco, Christian, bem louco. Enfim, o filme é muito bom. Ele tá no Prime, ele tá na Globoplay, ele está no Google Play e ele está no Look. Ou seja, quem gosta de filme de época, super sugiro, apesar de tudo isso que eu disse no começo, parece um filme clichê, mas é um bom filme. Cecília? Opa, estou aqui. Fui pega meio de surpresa com essa indicação, mas tem uma indicação para fazer do meu querido papai, Marcelo Xavier. Pensei num livro aqui, infanto-juvenil dele, que eu acho que tem relação com a nossa conversa, que se chama Tote. Tote é o apelido de Aristóteles, é um menininho que perde o pai, fica tristonho, mas aí ele é levado por uma casa abandonada que era a própria casa dele. Então ele vai revisitando essa casa e cada sala, cada quarto dessa casa é de uma expressão artística. Então você tem a sala das cores, a sala da dança, a sala do teatro. E o fechamento do livro é muito lindo, que aí eu não vou contar, vocês vão ter que ler, né? Para nós que somos adultas, a gente vai fazer uma leitura bem breve, mas que vai deixar uma mensagem importante.
E falando sobre isso, é muito importante termos essa variedade de atividades. Não coloque todas as suas fichas no trabalho. Isso é uma conduta de risco para a sua longevidade. Atenção a isso. Isso não se sustenta com o tempo. Então, além de ter a mensagem no final do livro, é um estímulo para a gente visitar e revisitar a arte em sua amplitude, nas suas possibilidades, e entender que todas nós somos artistas no reposicionamento de um objeto dentro de casa, numa roupa colorida que eu coloco, igual a Maílda tá ali lindona, com um brinco, uma roupa, um óculos, tá maravilhosa, sério. Então, eu pus tudo de uma vez, porque isso é criação artística, isso é. Então tem várias formas de nos apropriarmos disso, né, e fazermos uso. Aliás, Cecília, eu queria... você sabe que recentemente eu coloquei no meu Instagram uma antiga já, na verdade o Facebook que me lembrou que eu tinha colocado lá atrás uma obra do seu pai, que é uma caixinha de fósforo com um bonequinho dentro, remando na caixinha de fósforo, escrito "Arriscar é preciso". Muito maravilhoso, eu me lembro dessa, é lindo, Cecília. Arriscar é preciso, e o bonequinho dentro da caixinha de fósforo. É isso. Então a gente termina com o seu pai. Arriscar é preciso. Não é isso? É isso aí. Muito bom. Maravilhoso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Fernandinho, onde a gente vai... Oi? A gente hoje vai tocar pra Vila Madalena, por favor? A gente vai tocar pra Vila Madalena, porque Nath tem uma novidade que vai ser maravilhosa pros paulistanos, um pouco triste pra nós belo-horizontinos, porque ela está, né? Conta aí, Nath. Tô agora com o pé... Na verdade, sempre tive um pé lá, né? Mas agora vou passar mais tempo lá do que aqui, basicamente, assim. Agora já sei até meu CEP de cor, gente. Tô tão encantada. Já decorei o CEP. Isso é maravilhoso, tô muito porque feliz. eu não sei o meu até hoje. Eu tenho facilidade. Eu tenho facilidade com números. Eu esqueço várias coisas, mas números não. Mas, assim, São Paulo é uma cidade que sempre me chama de tempos em tempos. Já morei lá 2007 a 2010, aí depois fui para Londres. Eu sou um pouco cigana, assim, e eu, talvez por isso mesmo, não formei uma família convencional. Iremos, eu e meus filhotes de 4 patas, seremos muito felizes, estaremos ali bem pertinho, é só pegar um avião. Estaremos bem pertinho e sempre aqui também né, gravando os nossos podcasts. Nath, que você seja muito feliz, e o próximo podcast, então, você já estará lá em Sampa. Já será gravado direto da Pauliceia, desvairada. Então pronto, Muito pronto. legal. Hoje a gente então vai tocar para lindo. Savassi e vai tocar para São Paulo, não é isso? Yes, por favor. Meninas, foi lindo. Muito obrigada, Adorei. Cecília, foi maravilhoso. Obrigada, gente. Cecília. Adorei mesmo. Obrigada. Eu também. Obrigada. Eu queria Cecília, agradecer. Cecília não fez merchan. Tá. Bom, deixa eu falar os canais, né? Instagram, tal. Tudo é Cecília Xavier. No Insta, Cecília Xavier Oficial. No Face, Cecília Xavier Terapeuta Ocupacional. No YouTube, Cecília Xavier Longevidade e Aposentadoria. A segunda turma do curso Revolução da Aposentadoria para Mulheres, que foi sensacional de verdade, assim, os retornos foram maravilhosos, das 33 alunas que eu tive, será no dia 8 de setembro, tá pertinho, o circo tá pegando fogo já, e vai ser melhor do que o primeiro. Acompanhem nas redes sociais para que a gente esteja juntas nesse lançamento do dia 8 de setembro. Maravilha. Serão todas bem-vindas. Vai ser lindo. Vai. Obrigada, gente. Gente, eu queria agradecer aos nossos apoiadores. Em primeiro lugar, a Oficina 161, que é uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida, com planejamento, criação, mídia, digital e branding. Uma agência em que as 3 sócias são perennials e, por esse motivo, tem um envolvimento ainda maior com o projeto, porque, afinal de contas, é sim muito importante dar voz às
mulheres. E também ao grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos nas ruas e no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou negócio. Invista doses vitaminadas e criativas contra o isolamento social da sua empresa, investindo na Fred Isaac. O podcast As Perennials fica por aqui, você já sabe. Quer falar com a gente, quer patrocinar, quer chamar a gente para animar a sua festa de casamento, a festa dos seus filhos, o chá de panela, o chá das vovós, enfim, estamos aí, é só nos chamar no falecom@asperennials.com.br. Toca para Savassi, toca para São Paulo, toca para o mundo. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!